Histórias da minha cidade. Com o professor Chico Artem. Oferecimento Pérez Moto, a sua concessionária Honda. Agora são 10 horas e 33 minutos. Bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos aí com 4 histórias da minha cidade. Com ele, professor Francisco Artem, perdendo tudo. Tá caindo tudo aqui. Bom dia. Quem sabe cai ao vivo, cai da cadeira aqui. Bom dia, Soninha. Bom dia, amigos da Piratininga, amigos da Rede Piratininga de Comunicação. Já estamos no ar também pelo Facebook, Instagram, em breve também pelo YouTube e pela Connect TV. É a Rede Piratininga, formando uma rede para levar informação e entretenimento cada vez mais perto de você. Falando em YouTube, Soninha, estamos bem no YouTube, viu? Pois é, eu tô nossa vendo página, lá, tô acompanhando. Nossa Tá página... indo muito bem. Tá indo muito bem. E a gente já vai avisando para quem não sabe que nós temos lá a Rede Piratininga também no YouTube e quase todos os nossos programas aqui, Histórias da Minha Cidade, também estão disponíveis lá. Por quê? Porque muita gente pedia para repetir, né? Chegamos a repetir algumas histórias, muita gente pedia, não tinha entendido direito e queria passar para algum amigo, para alguma amiga, para algum parente que foi citado, enfim. A solução foi colocar as nossas histórias lá também no YouTube. Então, se você quiser rever algum programa, se você quiser passar, compartilhar para algum amigo, está lá disponível no Histórias da Minha Cidade, no Rede Piratininga, também no YouTube. E é importante também que você comente, que você compartilhe, que você traga aí sugestões de pautas, né? Curiosidades que você tem, curiosidades a respeito aí da história da nossa cidade, da sua rua, enfim, traga aí a sua colaboração. Vamos deixar registrado aí o maior número possível de histórias da minha cidade para que a memória não se perca, né? A memória permaneça e que as próximas gerações tenham o direito de saber as coisas da nossa cidade, até das histórias mais recentes, que é muito legal também, né? Nós vimos aí aquele relato, aquelas histórias, vamos trazer outras lá do Pascoal, que viveu aqui em São João da Boa Vista, lá na sua infância, lá para os idos de 1900, né? E a gente viu como é importante alguém preservar a memória, né? Como são saborosas aquelas histórias da nossa cidade, de tantos anos, a gente começa a entender os costumes da cidade, como é que a cidade, como é que as pessoas pensavam, agiam, os caminhos que as pessoas faziam pelas nossas ruas, né? Até nós temos algumas histórias que nós temos que terminar, por exemplo, eu falei que ia dizer como era um dia no Mercado Municipal de São João da Boa Vista, já tinha um mercadão lá, que era uma delícia, né? Onde funcionou muito tempo ali na Demar de Barros, onde é loja 100 hoje, Isso. né? E ali era uma movimentação intensa, né? Nossa geração viveu aí os últimos anos do Mercadão lá, que era uma delícia, né? Muito parecido com o Mercadão de Poços de Caldas hoje. Quem tem muita saudade tem o Mercadão de Poços de Caldas de referência. Precisa voltar esse Mercadão aqui, né? Não ali mais, óbvio, outro ponto, mas voltar ao Mercadão para a gente ter oportunidade de ter um contato com o trabalhador rural, com o produtor rural, ia ser muito legal, né? E ali foi palco de muitas histórias. Mas como é que era isso lá em 1900? Então, na próxima edição do nosso Histórias da Minha Cidade, nós vamos concluir aquela crônica do professor e inspirar talvez outros a escrever crônicas. Hoje em dia não se escreve mais crônicas, mas se fala, né, mandar mensagens para nós aqui contando as histórias da nossa cidade aí. Temos mensagens aí? Temos sim. Ontem não deu para falar de todo mundo, né? Mas tá aí a Cláudia Cunha, que interagiu com a gente ontem, o Nelson Reis, a Denise Helena, a Marisa Néder Barbosa, também a Sueli Ferreira, a Ernesta Pelósio, a Márcia Campos, a Rita de Cássia da Silva, a Silvia Cordeiro, olha quanta gente, a Valdirene Borges Ferraz, o Márcio Bizzi. Bom dia, professor Artem, parabéns pela renovação da rádio. Um abraço, Márcio Bizzi. Obrigado, viu, Márcio? Muito obrigado. Falei, a família Bizzi também tem histórias, hein? E aqui na Piratininga, muitas histórias, ajudaram muito, colaboraram muito aí já
com a Rádio Piratininga. Quem não lembra do famoso Nossa. Basílio Bise, que delícia, verdade. que aquela voz bonita. Época boa. Né? Muito Tivemos a bom. oportunidade aí de trabalhar juntos, né? Um beijão aí pra vocês aí, família Bise. Ah, o Luiz Alberto faz chover, a Terezinha Gonçalves, o Beto dos Santos, a Vivi Melo, a Tatiane Colosso, Sueli Ferreira. Gente, vocês que interagiram com a gente ontem, ó, beijo, obrigada, viu? Continue aí, firme e forte. E eu falei ontem assim, ó, se alguém tiver lembranças da época, era 1900, e alguém respondeu aí, né? É 1900, 1910. Eu tô tentando achar aqui, né? Mas alguém... É porque são muitas mídias que nós estamos. Facebook, Instagram, YouTube. Então a gente acaba perdendo um pouquinho aqui, mas às medidas do possível nós vamos agradecendo e também compartilhando aí aqueles que estão nos prestigiando. E eu falei ontem sobre se alguém tivesse alguma lembrança era 1900, 1910, e alguém perguntou se lá no cemitério tem bastante gente que vai ter lembrança. E é verdade, né? Se alguém lembra daquela época, só lá no Campo Santo. Tem os centros espíritas que abaixam também lá. Aí chega as Segundo, mensagens do além também. Exato. Vão lembrar dessa época aí. É verdade. Né? Mas como a gente não sabe tudo da vida, né? Não, a gente não sabe nada da vida, a verdade estejamos é fazendo essa. programa para eles também, ué. Por que não? Por que não? É verdade. Né? A gente tá aqui só de experiência, né? É verdade. Olha, a Cláudia Cunha, bom dia, Cláudia. Bom dia, Nelson Reis. Meus jovens, olha que delícia. Me senti agora com 18 anos. E a Cláudia está dizendo aqui, ó, vocês estão convidados para participar do nosso programa Acontece na Connect. Ah, vamos sim. Legal, A Connect agora estamos claro. aqui, né, pertinhos, e vai entrar em parceria aqui com a Rede Piratininga. Então vai ser muito legal. Vamos conviver bastante aqui, viu, Cláudia? E aproveitar para autografar seu livro, professor, que eu tenho e adoro. Vou contar uma história para vocês aqui, já que ela falou do meu livro. Pode ser? Pode. Em particular aqui. Eu emprestei alguns livros meus. E alguns até de amigos que escreveram e que deram um autógrafo, né? E eu emprestei. Inclusive minha tese de doutorado está perdida. E as pessoas têm a mania de pegar emprestado e não devolver. Mas né? diz um ditado, que marido, mulher e livro não se emprestam. Pois é, aprendi isso ontem. Ontem eu fui lá na inauguração da biblioteca do Senac. Ficou muito bonito o espaço, teve uma palestra, nós vamos falar sobre isso no Rotativa. Mas na segunda-feira. Mas emprestei, encontrei uma ex-aluna minha. Né? E eu falava sempre de um amigo, que é o professor Trevinho, que eu tive lá na PUC de São Paulo, quando estudei lá. E eu sempre estou lendo, comprando os livros do Trevinho, e num desses ele me autografou, eu emprestei para um amigo. Essa minha amiga foi num sebo e falou, o professor Trevinho, que o professor Artem sempre fala, comprou o livro. Era o meu livro. Não acredito! De emprestar foi para... Venderam o meu livro para o sebo, e o sebo vendeu para ela. Então, por favor, você está com o meu livro, você está com a minha tese, eu compro, tá? Não precisa vender para o sebo, não. Mas me devolve, tem algumas coisas... devolve, tadinho. Livros autografados, os outros livros não tem problema, mas livro autografado... a gente não é uma dá relíquia, e nem vende. né? Isso é. Mas olha que o mundo é pequeno, né? Pois é. Eu emprestei o livro, sei lá como, esse livro apareceu, foi pro sebo, o sebo vendeu para essa minha ex-aluna e ela me contou. Eu levei um susto, falei, mas meu Deus, como é que esse livro tá lá? E autografado lá pelo autor, né? Então, quem tiver com meus livros emprestados aí, que tiver, não precisa, os outros não precisa devolver, mas se tiver com dedicatória, por favor, me devolva, eu compro, viu? Pago o dobro do que o sebo for pagar. E a tese também, pelo amor de Deus, só tem aquela. Eu emprestei, falei, olha, só tenho essa, você me devolve. Era uma candidata a um doutorado, quer fazer, pediu. Emprestei, perdi. Foi-se. Perdi, devolve. Vamos fazer essa bondade de devolver o livro para o nosso professor, né? Pois é, importante isso. E o que se pega também tem que devolver, vamos falar a verdade. Ai. Ó, a Milene Santos também está assistindo, a Nilcineia Ribeiro da Silva acompanhando aqui a nossa programação também.
Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. E também bombando as nossas páginas no Facebook, hein, Soninha? Tá muito bom, nossa, maravilha. O pessoal interage com a gente. O objetivo do nosso programa, o objetivo é esse: você interagir, você participar, perguntar, dar ideia, não é, Tem? Sim, é isso que é esse gostoso, é o bacana né? do programa, né? Ó, Deixar mandar um abraço bem para uma light. querida nossa aqui também que participou, sempre está acompanhando a gente, a Ernesta Pelosi, mandou uma mensagem muito legal aqui pra gente. Bom dia, meus amigos Soninha e Artem. Estou aqui curtindo o programa, muito bom, parabéns para vocês. A Ernesta é minha amiga de muitos anos, é mãe do vereador Júnior da Van. Ela é a mãe do Júnior da Van. Né? Ernesta é uma graça de pessoa. Beijo, Ernesta. Moradora ali do bairro Santo Antônio, muitos anos, enfim, uma pessoa muito querida. A gente tem muito carinho pela Ernesta Pelosi. Um abraço, viu, minha querida? Muito obrigado aí pela audiência. A Valéria do Resedaz aí, ó, curtindo a gente lá. Grande abraço, viu, Valéria? Obrigada pelo carinho, amada. Eu acho que você falou, já não, o Márcio Bizzi também? Falei. O Márcio Bizzi. E a Denise Helena, ela é sobre o programa de ontem, né? Ela fez uma participação no programa de ontem. Ela tá dizendo aqui, ó, bom dia, Artem, eu já vi a vaca. Nós falamos da vaca lá na farmácia e, aliás, muita gente está comentando sobre a vaca da farmácia, né? Porque nós linkamos a vaca da farmácia com, que é um marketing, obviamente, a gente sabe disso, né? Chamou atenção, tanto que estamos falando, com o xarope São João famoso, xarope São João da Boa Vista, que hoje eu quero completar a informação de ontem. O Luizinho Alberto Faz Chover, Luizinho, grande amigo também, sempre acompanhando a nossa programação. Rita de Cássia da Silvia, mandando um abraço para todos aqui da família Piratininga. É uma família mesmo, viu, Rita? Todos nós e vocês também que participam, que compartilham as nossas publicações, enfim. E a Vivi Melo, né? E aqueles que nós esquecemos, nós vamos aos pouquinhos, esquecemos ou não achamos aqui em tantas mensagens que nós recebemos, nós vamos aos poucos lembrando e compartilhando também. Beijo aí pro Roberto Cipriano. Bom dia, Roberto. Obrigada aí pela sua companhia e seu carinho, tá? Tá bom. Ô, Sonia, ontem eu esqueci de falar algo importante aqui sobre o xarope São João, né? Nós estávamos contando a história do xarope São João, um xarope que foi lançado aqui em São João da Boa Vista lá por 1910, né? E uma farmácia de São João da Boa Vista que lançou esse xarope São João e ele ganhou uma fama nacional. Todo o Brasil se vendia o xarope São João, se comercializava o xarope São João, que foi fabricado na farmácia São João, que pertencia à empresa Alvim e Freitas. Na verdade, o xarope em si ficou famoso na época, mas o que ficou mesmo famoso, como eu disse ontem, foi a propaganda do xarope São João. E eu trouxe aqui hoje, eu falei para você, os nossos ouvintes da rede da internet vão ver, vou mostrar aqui, esse livro da Abril Cultural, que lançado, edição obviamente nacional, eu citei isso, né? Lançado não muito tempo atrás, comemorando os 100 anos da publicidade no Brasil. E eles, foi em 1980 que eles lançaram esse livro. E eles selecionaram na capa os principais anúncios dos 100 anos da publicidade no Brasil. E depois escreveram uma página todinha sobre o xarope São João. Veja aqui, olha, o xarope São João é capa, o pessoal da internet está podendo ver, é capa do livro que a editora Abril lançou, né? E eles dedicam uma página todinha, Sônia, do xarope São João. Olha aqui que beleza. Mostrando aí a importância dessa publicidade do xarope São João. Está escrito aqui, larga-me, deixa-me gritar, o xarope São João é o melhor para tosse, bronquite e constipação, né? Essa é a página, essa é a propaganda. E daqui a pouquinho, vamos para o intervalo, Soninha, eu explico por que essa repercussão do xarope São João e várias outras vezes que o xarope São João, essa propaganda foi utilizada, inclusive de forma subliminar, para combater as ditaduras. Olha, sabia disso? não sabia. Por isso que a propaganda ficou famosa e eu vou explicar isso por quê e falar um pouquinho mais também, porque mandaram várias mensagens falando das farmácias aqui de São João,
principalmente ali da Drogaria Trafani, marcou época, né? E a farmácia do Zé Lopes e o próprio Zé Lopes, que foi uma figuraça da nossa história. Daqui a pouquinho a gente retorna então com estas e outras histórias aqui dentro do Histórias da Minha Cidade. Histórias da Minha Cidade, com o professor Chico Artem. Oferecimento Pérez Moto, a sua concessionária Honda. A novidade mais quente do momento já chegou na Pérez Moto. Nova Honda CB300F Twister. Designer totalmente reformulado. Motor flex de 300 cilindradas. Painel 100% digital. Câmbio de 6 marchas. Iluminação Full LED. 3 anos de garantia e muito mais. E é claro, a nova CB300F Twister já está disponível no consórcio Honda, que é a melhor maneira de você adquirir a sua moto 0 km. Entre em contato agora mesmo com a Pérez Moto através do WhatsApp 19 99600 3300 ou através das nossas redes sociais. Pérez Moto, a concessionária Honda que está sempre do seu lado. Agora são 10 horas e 49 minutos. Ok, olha, mais gente aqui nos mandando mensagens. A Rita de Cássia, Artem, na Celaria São José, na Avenida Dona Gertrudes, tem um cavalo muito lindo. Toda vez que passo por ali, admiro a beleza e a criatividade de quem fez. Também é muito bonito mesmo aqui. Bonito. Mas ele está num lugar mais oportuno, né? Está numa celaria, tem muito a ver, né? O cavalo ali da farmácia é que está mais... A vaca. A vaca. Mas o cavalo ali está maravilhoso também, né? Sem dúvida nenhuma. Ô Artem, tem um ouvinte nosso, ele até mandou um áudio aqui, eu tomo a liberdade de colocar no ar, Vamos ele lá. chama Ayrton. Vamos lá, Ayrton, bom dia! Bom dia, Soninha. Bom dia, Artem. Deus proteja vocês tudo aí, inclusive o pessoal do esporte aí, Tony Marcos e tudo mais. Mas fala pro Artem, quando ele começar contar as histórias, terminar, porque às vezes eu fico na expectativa que não consigo ouvir toda a história. Adoro ouvir essa história aí. Apesar de eu não ser de São João da Boa Vista, mas eu adoro. Só faz 35 anos que eu moro aqui. Que maravilha, Ayrton. Bom, 35 anos já é de São João, né, Ayrton? Não tem dúvida. Considera-se São Joanense. Ó, obrigado aí do puxão de orelha. Mas é tática, estratégia, né, Sônia? Claro. É os spoilers, a gente dá muito spoiler aqui pra chamar a atenção. Por isso que a audiência nossa tá boa, tá aumentando. Porque a gente vai, chamando a atenção para outros assuntos, todo mundo fica na expectativa aí da gente terminar a história e a vida que prossegue a gente vai chamando a atenção, né? Então é tática, tá bom? É tática. Não é um apresentador confuso, não. Não. É que é muitos papéis também, viu, Ayrton? Mas tá anotado aí. Mas a gente dessa maneira chama mais atenção também. Olha, a Valéria lá do Resedaz, obrigado, viu, minha querida? Muito obrigada pela sua participação aqui. O Roberto Cipriano também desejando bom dia. Bom dia, Roberto. A Silvia Cordeiro, bom dia. Bom dia, Silvia. E todos os amigos que estão nos acompanhando. Soninha, nós falávamos do Xarope São João. Muito né? bem. Foi, eu acho, o maior produto, assim, um produto feito em São João da Boa Vista que teve... Grande destaque. a maior projeção, né? Já citamos alguns aqui, né? Os instrumentos musicais lá do Pipano, né? Que além da qualidade foram insuperáveis aí. Os produtos da Lamesa são importados, os fios, né? São exportados, inclusive, tem no Brasil todo. A Contém 1 grama, né? Fizemos injustiça com a Contém 1 grama. Sim, a Contém 1 grama. Talvez foi o produto de São João que chegou mais longe, né? Sim. Eu fui no Uruguai uma vez, cheguei num shopping, tinha lá uma banquinha da Contém 1 grama.
E me disseram depois outros amigos contando que no Brasil inteiro, nos outros países também, aqui da América do Sul, tinha a banquinha do Contém 1 grama. Talvez o Contém 1 grama tenha aí um paralelo com o xarope São João. Mas por que essa propaganda do xarope São João, que está também nos nossos comentários aí da live de ontem, que é essa propaganda aqui que os nossos amigos estão podendo ver, mereceu uma página inteirinha no centenário da propaganda no Brasil, feito pela editora famosa na época, agora está um pouquinho abalada aí economicamente, mas a editora Abril fez uma página inteira sobre o xarope São João. Vocês percebam o seguinte, é uma expressão, é um rapazinho aqui, um garoto, e o texto, larga-me, deixa-me gritar. E o que é de diferente isso? Hoje nada, hoje seria uma propaganda até, né, que não chamaria de jeito nenhum a atenção de ninguém. Mas se nós estamos falando aqui, na época de 1900, né, 1910, então a propaganda estava iniciando no Brasil. Todas as propagandas, primeiro, nome de remédios, todos eles tinham nome de santo, né? São Sebastião, Santo Antônio, e o xarope São João era xarope São João também pelo santo, e também porque era feito aqui, uma farmácia que começou, foi a farmácia aqui de São João da Boa Vista, né? Linkar o nome do remédio com o nome de um santo era a estratégia do marketing da época, porque o povo muita fé, muito mais que hoje, né? Povo muito católico, naquele início de século, então vinculava o milagre do santo. Então, ao mesmo tempo que você tomava um remédio, você estava fazendo uma oração para aquele santo, acreditando que o santo iria interceder aí para que você melhorasse o mais rápido possível. Então, essa era o lance que tinha aí em relação a dar nome de medicamentos a um determinado santo. Isso não era novidade, portanto, né? Mas a novidade aqui na propaganda, e por isso que ela ganhou todo o país, era justamente essa expressão do rapaz aqui, de olhos arregalados, lenço na boca. Não se usava expressão humana na publicidade. Foi a primeira publicidade brasileira a usar uma expressão humana, né? E uma frase de efeito, larga-me, deixa-me gritar, né? Então essa frase e esse rapaz, vinculado à propaganda de um xarope, é que foi a grande novidade dessa publicidade de São João, que ganhou todo o país. E mais, na ditadura de Getúlio Vargas, na época em que ele se tornou ditador, e também em 1964, havia uma forte pressão em cima da imprensa, jornais, livros censurados, não é? E foi a forma, muitas vezes, que a grande imprensa, a oposição, encontrou para poder manifestar que estavam sendo sufocados. Então eles colocavam o anúncio do xarope São João no larga-me, deixa-me gritar, e com essa forma sinalizava, olha, estamos contra a ditadura, estamos contra os opressores, estamos sendo censurados, e a censura não podia fazer nada, entendeu, Sônia? Porque eles entendiam que era para eles. Mas era uma propaganda de um xarope, uma propaganda antiga, né? Na década de 10, de 20, uma propaganda que já estava em todo o Brasil. Como é que eles iam censurar uma propaganda que já tinha sido vinculada? Então eles percebiam, obviamente, que não tinha nada a ver com o xarope em si. Não sei nem se na época do Getúlio, principalmente na época de 64, já não se usava mais o xarope São João, né? Mas a propaganda estava lá, não podia ser retirada, e assim a oposição enganava os censores, né? E olha, não tinha isso, como até censurar. a propaganda usavam. Então vocês percebem que o grande lance do xarope São João, primeiro lance foi esse, né? De servir aí também de um protesto político, por isso que ele ficou famoso, por isso que foi capa aí da revista. E o outro lance foi a forma também que foi feita, o jeito, a primeira propaganda, a usar uma expressão, a usar uma frase de efeito. E também tinha a história do Avelino, que eu falei aqui, que foi diretor da Sociedade Esportiva Sanjonense, e ele aproveitou aquele período em que a equipe viajava o estado de São Paulo todinho,
e ele levava sempre no bolso vários panfletinhos do Xarope São João com essa publicidade, ia distribuindo nas estações. Eles viajavam de trem e às vezes até de avião, né? O Cristiano Osório, que era o Bilu, que era o patrocinador da equipe, presidente da esportiva, ele levava sempre os jornalistas, alguém da diretoria, levava às vezes até avião, ele alugava, né, para poder levar o time, né, porque foi um time de sucesso aí, todo mundo sabe a história. Se não sabe, nós vamos contar muita história também aqui da Sociedade Esportiva Sanjonense, porque tem várias passagens. E nessas idas do diretor da esportiva, que era o dono da farmácia, que era o fabricante do xarope, ele aproveitava e fazia a sua propaganda, né? Então, essas eram as estratégias que fizeram com que esse produto ficasse muito conhecido. Bom, mas os amigos também lembraram ontem, né? Porque nós lemos aqui algumas anotações do professor João Scanapeco e ele falava de algumas farmácias aqui de nossa cidade. E ao falar das farmácias, todo mundo lembrou de uma farmácia antiga e bastante histórica, que era a drogaria Trafani, né? Drogaria Trafani. Os últimos proprietários dela, hoje ela tem outra farmácia, acho que mudaram o nome, tem lá no mesmo espaço, mas era a Lola e o João e a Carminha, né? A Lola nos deixou muito cedo, já se foi, mas durante muitos anos foi uma referência aí na farmácia de nossa cidade. Mas antes dele, essa farmácia tinha muita história, porque ali se encontrava um grupo político ligado ao Zé Lopes, José Rezende Lopes, que faleceu agora recentemente aqui em Águas da Prata, onde ele residia lá num residencial para pessoas de mais idade. E o Zé Lopes foi uma figura muito interessante na nossa história. Foi vereador aqui em vários mandatos. Ele era assumidamente uma pessoa de esquerda, comunista, declarado, né? E em torno dali da farmácia se reuniam naquele local vários outros políticos. Miguel Jorge Nicolau, por exemplo, que foi prefeito de São João da Boa Vista, depois foi deputado, não saía ali da farmácia. Porque onde que a população se encontrava para discutir política, para falar, passar as informações, enfim, essa efervescência que a política sempre provoca nas pessoas. Ou nas barbearias, nos barbeiros, era um local onde se propagava as notícias, ou nas farmácias. Né? Então, ali na farmácia, na Droga Fani, né, que era esse o nome, porque também era sócio do seu José Lopes, o famoso Trafani, seu Zé Trafani. Que era pai... Foi pai do Calu, do isso. Trafani, que ainda está entre nós. Isso. E o Calu também foi político aqui em São João, vereador, sim, presidente da Câmara, um vereador briguento, combativo, né? Todo mundo se lembra disso. E na época de 64, eles eram oposição ferrenha aí à ditadura. Foram os fundadores do então MDB, que resistia aí à oposição militar, à ditadura militar, combatiam a ditadura militar, e tem muitas histórias dessa época, não é? Do Zé Lopes, do Zé Trafani. Eu gostaria de ter adiantado um pouco mais. É o Ayrton que chamou atenção, né? Que eu não termino a história. Você tá vendo, Ayrton? Por que eu não termino a história? Não dá tempo, nós temos horário. Já é 11 horas e 1 minuto, já passamos o horário. Eu tenho uma história sensacional do Zé Lopes, que eu quero contar aqui no nosso programa, porque quando estourou 64, eles prenderam um monte de gente. Toda a turma, todos os amigos do Zé Lopes aí foram pra cadeia. Né? Tudo pro Chilindró. Tudo pro Chilindrosa. O Rosário Mazzi, né, que nunca foi um cara de esquerda nem comunista, mas era amigo deles, foi pra cadeia também. Né? Mas quem eles queriam caçar era o Zé Lopes, mas nunca pegaram o Zé Lopes. Não. Ele passou meses fantasiado. Mas ele era... Eu gostava muito do Zé Lopes. Pensa uma pessoa culta. Muito. E tinha memória, pena. Faz falta aqui pro nosso programa. Faz mesmo. Né? E eu vou contar na próxima, viu, Ayrton? Você desculpa, vai ficar pra próxima também aí. Como o Zé Lopes driblou a oposição, a ditadura, a polícia e, escapou, deu no pé. Né? Conseguiu ficar meses sem que encontrasse o farmacêutico Zé Lopes. Mas essa história a gente dá continuidade na próxima edição,
que a gente precisa encerrar para vir o rotativo aí. Tá ok. Então, um grande abraço a todos vocês. Mais uma vez, obrigado aí pela audiência. E a gente volta na segunda-feira. Fiquem com Deus hoje, amanhã e sempre. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Até segunda.